Oi, bem-vindos ao Life com Lu. Aqui nós falamos sobre assuntos que podem ajudar você a ter uma vida livre e feliz com o autismo. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, que tem autismo. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a fala. Por que esse é um assunto delicado até para a gente tratar, né? Porque a fala é uma das questões que talvez mais incomode os pais de pessoas com autismo. Seja essa fala não instalada, ou seja, essa fala que não acontece ou demora muito tempo para acontecer, ou até mesmo a fala sem propósito, né? Aquela fala desordenada, uma fala que não gera uma conversa. E isso a gente vai tentar entender os porquês disso e quais são as maneiras de lidar com esses comportamentos. Bom, primeiro de tudo, a gente pode pensar que a fala é um comportamento. Então, esse já é o primeiro passo para a gente entender as questões da fala. Então, tem vários motivos pelos quais a fala pode não acontecer. E podem ser esses motivos, podem ser meramente comportamentais, ou seja, a criança não aprendeu as razões pelas quais ela deve se comunicar através da fala, né? Ela não aprendeu que a fala é uma maneira dela ter ganhos, ou ela ganhar ou conseguir as coisas que ela deseja. Também a gente pode pensar que a fala talvez não esteja instalada por questões fisiológicas. Ou seja, no autismo a gente tem dificuldade de transmissão de informações dentro do cérebro, né? Então, ao mesmo passo que a pessoa tem vontade ou ela consegue estruturar essa fala, ela não consegue transmitir para o aparelho fonoarticulatório, que é a boca, né? Então, também isso pode ser um problema. Então, a gente tem que, na verdade, pensar quais são as dificuldades dessa pessoa, dessa criança, na hora de falar. Uma coisa que pode acontecer também é a criança não entender o valor simbólico da fala. Ou seja, ela não entende o significado das palavras. Ela consegue até articular as palavras, ela não tem problemas articulatórios, ou seja, ela fala os fonemas, ela articula as sílabas, ela articula as palavras, mas ela não entende o simbolismo das palavras, ela não entende o que as palavras significam. E aí é uma questão de aprendizado. É uma situação em que nós vamos ter que ensinar essa criança o valor simbólico dessas palavras, né? Ensinar o que essas palavras significam, dar sentido para as coisas que ela vai falar e que ela vai usar para se comunicar. Então, algumas coisas têm a ver realmente com o aprendizado daquilo. Por exemplo, ela entende que cachorro é só o cachorro dela e ela não consegue generalizar essa informação para outros bichinhos que são similares a esse cachorro. Então, a gente tem um problema de categorização. A gente precisa ensinar essa criança ou essa pessoa categorias de palavras, categorias de coisas, né? Também eu posso ter uma situação em que a criança entende literalmente as coisas. Por exemplo, ela entende que óculos é isso, mas se ela vê uma foto de um óculos, ela não consegue, ela não tem um processo de abstração, ela não consegue interpretar que aquele óculos da figura também é um óculos. Então a gente tem que entender que as coisas que a gente faz naturalmente, as pessoas neurotípicas fazem naturalmente na situação da fala, não necessariamente vão acontecer para uma pessoa com autismo. Então, esses passos de abstração, ou entender esses conceitos e a abstração das palavras é muito difícil em alguns casos. E também entender muitas vezes para que servem as coisas. Por exemplo, se você der um óculos para a criança e um garfo, e você disser assim, me entregue o que serve para comer. Ela, necessariamente, ela pode saber o que é um óculos, o que é um garfo, mas ela não ainda fez a transposição da função da palavra falada, ou seja, do que ela entendeu para aquele objeto.
Então, a gente tem vários pontos que são críticos na hora da fala. A fala é muito mais do que a gente ensinar papai, mamãe, né? A gente tem que dar sentido a essa fala para que em algum momento essa pessoa, né, esse aprendiz, essa pessoa com autismo, consiga fazer esse transporte, esse trânsito de informações para que ela consiga realmente se comunicar através da fala. Então, a gente vai vendo vários acontecimentos, né? Por exemplo, a fala é algo de aquisição longa. Se a gente for ver no desenvolvimento infantil, é uma das coisas que mais demoram nas fases de desenvolvimento, é a fala. Então, a gente tem um início da fala logo na primeira infância, logo quando a criança é bebê, ela começa a balbuciar e falar algumas sílabas, que é papá, mamãe, e etc. E ela depois demora para construir essa fala. E ela demora anos para construir um repertório completo de fala que levem ela a conseguir dialogar, né? Então, imagine isso numa pessoa com autismo que tem todas essas dificuldades. Então, a gente vai ter um processo muito longo de fala. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente não desistir da fala, né? Muitas mães, assim, eu vejo que a criança chega lá com 5 anos, 6 anos, e a mãe fala, não, eu já desisti porque ele não vai falar. Bom, no caso do meu filho foi começar a falar com 5 anos, então até então ele não tinha uma fala, ele não tinha nem a expressão de palavras. E hoje ele tem uma fala que está se estruturando e está se incrementando a cada dia que passa, né? Hoje ele consegue nos fazer perguntas, hoje ele consegue responder pequenas coisas, ele pede tudo o que ele deseja, né? Então ele já usa a fala de uma forma funcional, ele consegue se comunicar com outros ou ter interação social através da fala, por mínimo que seja. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Uma coisa que aconteceu ontem e que me deixou muito feliz. Por exemplo, eu estava chupando uma laranja e espirrou um pouco de laranja no meu olho. E eu na hora falei, ai meu Deus, doeu meu olho, fui lavar o olho na pia. E ele, mamãe, eu falei, o que foi, Lucas? Eu lavando o olho. O seu olho, mãe, como tá o seu olho? Eu falei, não, já passou, tá tudo ótimo, já tá tudo bem. Aí eu cheguei perto dele, minutos depois, ele, deixa eu ver o seu olho. E viu, tá tudo bem. Ele, tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo ótimo com o meu olho. Então, assim, ele já consegue demonstrar empatia através da fala, o que é um avanço muito grande. Outra coisa que aconteceu recentemente, que vem acontecendo, uma construção dessa fala, é demonstrar frustração através da fala, né? Então, por exemplo, alguma coisa a gente fala, não, você não pode fazer isso. Ele fala, ai, que droga, né? Ai, que droga, me deixa em paz. Coisas nesse sentido, já demonstrando frustração através da fala e não mais através do grito, como era anteriormente. Então, aos poucos, mas vejam só, o Lucas começou a falar as primeiras palavras com 5 anos, e só agora, com 9 anos, então 4 anos depois dessa construção, é que ele está conseguindo utilizar a fala para outras situações ou de outras maneiras. E isso com trabalho de intraverbal, que seria dessa conversa, ou estabelecer diálogos, fazer perguntas e respostas, intensivo, faz pelo menos 3 anos que o Lucas trabalha praticamente a questão da fala só o intraverbal, que é essa questão de se comunicar com a fala, né? Então, e a gente ainda está num processo muito forte de construção de repertório através da fala, de comandos através da fala, apesar da gente já ter coisas muito bem construídas. E os exercícios são os mais diversos possíveis, né? Agora a gente vai entrar um pouco como trabalhar essa questão da fala. Por exemplo, eu vou ao supermercado, o Lucas vai junto, e eu falo para ele, bom, então pegue o tomate. Então, instruções simples, passo a passo, pegue o tomate. Ele vai, eu falo, pegue 10 tomates. Ele pega os 10 tomates. Agora, vá até o tio, né? A pessoa para pisar, aquele tio lá da balança. Vai lá até o tio.
Pede por favor para pesar. Então, pede para pesar. Então, as instruções são muito ainda pontuais. Eu não posso falar para ele, pegue tomate, pegue 10 tomates, vá até o tio, pese e coloque dentro do carrinho. Ele não vai entender nada do que eu falei, né? Mas se eu quebrar isso em pequenas partes, aí eu tenho um sucesso na hora de realizar essa tarefa por comando através de fala. Então, o que eu estou treinando aí? Eu estou treinando uma habilidade de ouvinte. Ele está sendo um ouvinte com função. Então, ele está aprendendo a ouvir, interpretar e realizar atividades a partir disso aí. Coisas muito simples, coisas que fazem parte do dia a dia, já estão conquistadas, são as mais fáceis. Por exemplo, escove o dente, tira a roupa, põe a roupa, arrume a mesa, coma, fale, né? São comandos muito simples, que são assim frequentes, mas agora a gente está no processo de construir coisas mais complexas, tá? Que envolvem quantidades, que envolvem uma série de informações numa única frase, num único contexto. E a gente faz com que, além disso, além dessa habilidade de ouvinte, a gente começa a treinar a habilidade de intraverbal. Vamos lá. É a habilidade de você ter reciprocidade na conversa. Então, uma outra situação que a gente pode estabelecer é o início de perguntas com sim ou não, né? Então, são perguntas simples. Você gosta de tomate? Sim ou não? Então, a princípio, eu comecei esse treino com cartelinhas que diziam sim ou não, e ele escolhia essas cartelinhas, sim ou não. Depois as cartelinhas foram retiradas e essa informação ficou somente verbal, essa resposta somente verbal. A partir desse momento, a gente muda a situação da pergunta. Então, você gosta de tomate, sim ou não? Ok, agora do que você gosta? A coisa mudou completamente. E aí que vem o enrosco, né? E aí que começam as dificuldades de comunicação, porque dentre todas as possibilidades, a criança tem que enxugar essas possibilidades e falar uma coisa em específico, talvez o que ela mais gosta, ou tentar interpretar até mesmo o que é essa situação do gostar. Então, primeiro você introduz isso de maneira clara para a criança. Você gosta de tomate? Mostra tomate, sim ou não, né? Então, você introduziu esse conceito do que é gostar, do que são os itens de preferência, então você já estabeleceu isso com a criança. A partir desse momento você vai mudar essa pergunta e você vai exigir uma resposta verdadeira, que é do que você gosta, né? E muitas vezes, como o Lucas está alfabetizado, eu utilizo o recurso da escrita para ajudar nessa comunicação. Então, além dele falar, ele escreve. Então, eu gosto de pizza. Daí ele continua, do que mais você gosta? Eu gosto de suco. E esses dias foi muito engraçado, porque ele falou, eu gosto de suco de laranja. E aí quando ele foi escrever essa frase, ele escreveu, eu gosto de suco de uva. Porque quando ele parou no D, ele falou, putz, eu vou ter que escrever laranja, uma palavra mó comprida, eu vou escrever uva, porque eu também gosto de suco de uva. E olhou para mim com uma carinha assim, tipo, eu meio que trapaceei nessa, né? Mas é legal até essa situação dele poder mudar rapidamente, porque ele encontrou uma barreira, uma dificuldade. Então, ele não se desregula para escrever o laranja, mas ele se organiza para escrever uma outra coisa que é a mesma classe de palavra, é a mesma categoria, e também demonstra algo que ele gosta. Então, a fala ela se constrói e muitas vezes ela vem de maneira muito espontânea, mas esse espontâneo é porque houve uma construção anterior. Por exemplo, o Lucas foi ensinado a pedir desculpas. Então, ele até pede desculpas demais e a gente tem que controlar, de certa maneira, isso, porque quando ele faz qualquer coisa e a gente vai falar alguma coisa com ele imediatamente pede desculpas. E é uma coisa que a gente tem controlado, né? Porque a gente não quer que ele peça desculpas o tempo todo. A gente quer que ele peça desculpas nos momentos em que ele deve pedir desculpas, né?
Então a gente tem situações em que eu, por exemplo, tenho o hábito de falar perdão e não desculpas. Então eu falo, por exemplo, eu esbarro em alguém, eu não falo, me desculpa, eu falo, perdão. E de um tempo para cá o Lucas começou a falar perdão, né? Ele, perdão. E isso é uma construção da observação da função da minha fala em relação ao uso, né? Então, e ele usa isso de forma adequada, de forma pertinente. Então, a gente vê que a fala, a partir de um momento em que a criança já aprendeu a se comunicar, ela já aprendeu a falar, ela já aprendeu a função dessa fala, ela começa a construir isso de forma mais espontânea através da imitação, tá? Então, por isso que eu falo, tudo é um passo, né? Muitas mães falam, eu quero que ele fale isso, mas talvez para ele isso não faça nenhum sentido ainda. Então, ele tem que construir o sentido total daquela situação, daquela função daquele tipo de fala, né? Para que ele possa conseguir dar um passo além. Mas, assim, contudo, a situação é não desistir dessa fala, mesmo que a criança seja, por exemplo, uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, que não tem nenhuma forma de comunicação, aí realmente a gente começa a pensar nos sistemas alternativos de comunicação, que são a comunicação alternativa aumentativa, uso de PECs e tal. Então, quando a gente pensa nesse tipo de comunicação alternativa, mesmo assim, mesmo com a comunicação alternativa, a gente não deve desistir da fala, né? A gente pode ainda trabalhar as duas coisas simultaneamente, trabalhar a fala, a comunicação verbal e a comunicação não verbal também, né? Talvez até esse processo de comunicação alternativa auxilie na construção da fala, porque muitas vezes ela dá mais sentido, porque ela vem na forma pictórica, ela vem na forma de figuras, do que a fala meramente oral, né? A fala simplesmente comunicada pela verbalização. Então, são vários fatores que estão aí ligados a essa questão da fala. Eu sei que é extremamente angustiante para muitas mães e famílias não terem uma situação de comunicação verbal com uma criança com autismo, porque é algo que nos permite, né? A comunicação verbal nos permite saber o que essa criança pensa, o que ela deseja, o que ela gosta. Então, as primeiras coisas que a gente realmente tem que ensinar são essas. São eu gosto, eu quero, me desculpe, me ajude, eu não sei, né? Então, todas essas expressões que são comunicações, formas de comunicação imediata que podem evitar conflitos, que podem evitar crises, né? São coisas que a gente deve comunicar, ensinar muito prontamente, né? E lembrando que a comunicação é um comportamento, então a gente vai instalar isso a partir de situações comportamentais. Por exemplo, como foi com o Lucas. Vou dar o exemplo do Lucas de novo. Com o Lucas, ele gostava muito de bolacha, né? Eram aquelas bolachas Bono ou as bolachas Maisena, e eu já sabia quando ele queria, então eu dava. E isso impedia, na verdade, uma possibilidade dele aprender grande. E aí eu comecei a ofertar ou mostrar a bolacha e falar bolacha. E eu só dava bolacha quando ele emitia algum som, né? No começo ele ficava muito bravo, porque ele não entendia o que ele tinha que fazer ali, e ele queria muita bolacha, e eu não dava bolacha. Eu falava bo, 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 bo. E aí até que ele soltou o primeiro bo, eu dei a bolacha, e ele aprendeu que ele ia ganhar a bolacha se ele ao menos tentasse falar isso, e isso foi acontecendo com todas as outras coisas que ele tinha vontade, por exemplo, o pão, a carne, o salame, né, as coisas que ele gostava, o leite, enfim, e a construção da fala se deu assim, o despertar da fala, né, aquela primeira coisa que é entender por que eu tenho que falar, e esse é um processo mais significativo, ele é o mais importante, a criança
entender que a fala tem uma função e que ela vai ganhar muito se ela se esforçar para tentar falar, né? Então, trabalhar com os itens de preferência, principalmente comestíveis nessa hora, como reforçadores, ou seja, como o ganho da criança na hora que ela emite qualquer tipo de som, é um recurso valiosíssimo na hora de tentar instalar ou começar o processo de instalação dessa fala, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe e vá lá para o nosso canal do YouTube, Life com Lu, que lá você vai encontrar uma série de conteúdos que vão te ajudar. Muito obrigada!